Sejam bem-vindos, né? Nós estamos aqui mais uma noite, na nossa segunda noite do Tríduo de Santo Inácio, né? Onde nós já participamos da adoração ao Santíssimo, já fizemos nosso momento de adoração. Então vamos fazer silêncio para que a gente possa, né, começar a nossa celebração e realmente colocar aos pés de Jesus, pela intercessão de Maria Santíssima e Santo Inácio, tudo aquilo que nos trouxe aqui. O que fez eu sair da minha casa, largar lá, né, a novela das 7, a novela das 8, né, para vir aqui participar dessa celebração, né? Qual pedido eu quero colocar aos pés de Santo Inácio e de Maria para eles levarem até Jesus por mim? Você não sabe quem foi Inácio? Não sabe? Isso é uma pouca vergonha. Isso é uma pouca vergonha. Você sabe, sabe Inácio? Inácio, cara. Os caras estão pensando que Inácio foi santo desde pequeno, né? Estão pensando nisso. Você pensa isso também? Não foi nada. Inácio era filho de uma família super rica da época. Não era essa? Sei lá, né? Não estava lá. Né? Filho de uma família super rica. Individualista o cara era. Queria meio que aparecer quando era jovem. Era um cara igual a qualquer um. Igual a qualquer um. Metido. Eu não sei mais o que ele falava, o que ele fazia, eu não posso falar aqui. Né? Mas, namorador. Não sei se era bravo, né? Mas era filho de uma família rica. E para aparecer, ele queria fazer alguma coisa para ficar lembrado, né? Para a turma lembrar dele e falar dele. Ele resolveu ir na guerra. Foi aí que ele se ferrou. Foi para a guerra, aí ele se ferrou. Se deu mal. Se ferrou mesmo, porque ele sofreu um acidente, levou um tiro de canhão, de estilingue, sei lá o quê, e ficou ferido e teve que ficar fora da guerra. Então, a primeira ideia dele de ficar famoso já se ferrou. Eu acho que é. Eu acho que é por isso. A primeira iniciativa dele de querer ficar famoso já não deu certo. Ele queria ser herói de guerra, não deu certo. Nada. Aí ele ficou muito doente, foi operado, porque não tinha anestesia naquela época, né? Foi operado, ficou vários anos de cama, muito ruim. A única coisa que ele começou a fazer foi o quê? Ler. Ele começou a ler, se instruir, começou a ler. Mas não ler para buscar alguma coisa, começou a ler porque não tinha nada para fazer. Para ocupar o tempo. Ele começou a pegar livros dos santos, né? Dos santos que tinham vivido antes dele, né? Eu sei lá, ele começou a ler. Ele começou a ler, a ler e começou a descobrir um novo caminho na vida dele. Sabia, Zé, isso? Pois é. A Regina deu um livro para mim ler, então eu fiquei sabendo disso. E a gente fica pensando muitas vezes que o santo foi santo desde criancinha. Ele foi feral. Agora, Zé, a gente também precisa não ir na onda dos outros e procurar conhecer um pouquinho desse sujeito que virou santo. E tem um livro aqui, ó, e para a gente conhecer a gente tem que estudar. Né? A gente tem que estudar, não tem jeito, a gente tem que estudar. Tem um livro aqui que a Regina me emprestou, que eu comecei a ler, e esse livro eu não vou devolver para ela não. Regina, perdeu o livro. Esse livro agora eu vou ler. Esse livro, para conhecer um pouquinho do Santo Inácio. Né? Cheguei a conversa. Então hoje, nosso segundo dia do Tríduo, nós vamos falar sobre a conversão de Santo Inácio. Como o Chirinha falou, aos 30 anos, quando estava a serviço do vice-rei de Navarra, ele ficou gravemente ferido, atingido por uma bala de canhão. Durante um longo período de convalescença, procurou refúgio, lendo a vida de alguns santos. E o santo que ele mais procurou imitar foi São Francisco de Assis. Santo Inácio também, ele era devoto de Nossa Senhora. E a Nossa Senhora que ele era devoto chamava Nossa Senhora de La Estrada. Foi aos pés de Nossa
capela de Nossa Senhora de La Estrada que ele fundou a Companhia de Jesus. Ele é responsável, né? Ele que escreveu para nós os exercícios espirituais. A Companhia de Jesus foi fundada em 1540, reconhecida pela Igreja e aprovada pelo Papa III. Aqueles que hoje chamamos jesuíta, celebramos, e aqueles que hoje também chamamos jesuítas. E vocês sabem quem faz parte do jesuíta, que está bem assim na mídia ultimamente? Papa Francisco. E nós tivemos um santo também que foi canonizado, que ultimamente aí, agora esses tempos atrás, que também era jesuíta. Como que ele chamava? Vocês estão sabendo, hein? Estão sabidos. Então veja só, né? Os jesuítas, eles começaram, se expandiram e chegaram até nós, né? Olha a importância, né, de Santo Inácio aí. E hoje também nós celebramos Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor. Então, com alegria, vamos iniciar nossa celebração cantando. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Que alegria poder nos reunir hoje, nesse segundo dia em preparação à festa de Santo Inácio, o segundo dia do nosso trido. E eu me alegro por estar aqui nessa noite, ter a oportunidade de poder celebrar com vocês e matar a saudade também, né? Porque com grande alegria sou fruto dessa comunidade e me orgulho de dizer isso, né? E como diz o ditado, o bom filho a casa torna. E realmente, quando possível, a gente se encontra novamente para poder juntos celebrar o mistério da nossa fé. Mas nunca imaginei que um dia poderia estar aqui celebrando um trido de Santo Inácio. Então, desde já, agradeço o convite. Com muita alegria, estou aqui juntamente para celebrar com vocês a Palavra de Deus.
e pedir ao Senhor que venha em nosso auxílio e nosso socorro, para que nós possamos imitar o exemplo de Santo Inácio, e como foi ilustrado aí pelo Chininha, né? Nós podemos então perceber que ele também, como nós, teve suas falhas, suas limitações, e queremos então pedir ao Senhor que nos dê a mesma força que incentivou, norteou os passos de Santo Inácio, para que também nós possamos alcançar a santidade em nossa vida. E temos hoje então mais 2 motivos para poder celebrar, né? Santo Inácio, segundo dia do Tríduo, hoje também, primeira sexta-feira do mês, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Queremos também pedir ao Senhor que o nosso coração seja de fato manso e humilde, a exemplo do seu coração. E o mês de agosto, o mês das vocações, queremos também rezar, pedindo ao Senhor que abra o nosso coração para que nós possamos sempre descobrir a nossa vocação e assim nos coloquemos a serviço do Reino de Deus. Cantando os motivos, com aqueles que trazemos também no nosso coração, vamos dar início à nossa celebração, cantando o abraço da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para que nós estamos aqui nessa noite reunidos. Para louvar e agradecer, bendizer, adorar, estamos aqui, Senhor. A fé dispor para louvar e agradecer, bendizer, adorar e te A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos-nos pecadores, invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que vieste chamar os pecadores humilhados. Senhor, que vieste chamar os pecadores humilhados. Tem de piedade, ó, tem de piedade, ó, tem de piedade de nós. Tem de piedade, ó, tem de piedade,
à vida eterna. Amém. Em preparação à grande festa de Santo Inácio, vamos entoar um grande hino de louvor, agradecendo pelas maravilhas que Deus realiza no meio de nós. Convido você a presente nesse momento, diante do altar do Senhor, as intenções que movem o seu coração nessa noite. Queremos acolher as intenções contidas no caderno, mas se você não colocou no caderno, não tem problema, apresente no seu coração, que o Senhor possa vir em auxílio e socorro a cada um desses nossos pedidos. De maneira especial, nós rezamos também pelos nossos irmãos já falecidos, e hoje é o 7º dia de Neido Anselmo da Silva. Rezamos também pedindo pela conversão, já que hoje nós então vamos meditar, refletir sobre a conversão de Santo Inácio. Coloquemos também aquele nosso ente querido, amigo, que nós rezamos pedindo ao Senhor pela sua conversão. Ó Deus, que suscitais continuamente em vossa igreja novos exemplos de virtude, dai-nos o seguir de tal modo os passos do bispo Santo Afonso Maria, no zelo pela salvação de todos, que alcancemos com ele a recompensa celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Além de sofrerem perseguição e correrem risco de morte, os anunciadores da verdade são muitas vezes objeto de desprezo e zombaria. Leitura do livro do profeta Jeremias. No início do reinado de Joacim, filho de Josias, rei de Judá, foi comunicada da parte do Senhor esta palavra que dizia: Assim fala o Senhor, põe-te de pé no átrio da casa do Senhor, e fala a todos os que vêm das cidades de Judá para adorar o Senhor no templo, todas as palavras que eu te mandei dizer. Não retires uma só palavra. Talvez eles a ouçam e voltem do mau caminho, e eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. A eles então dirás: Isto diz o Senhor, se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei, a escutar as palavras dos meus servos e os profetas, que eu vos tenho enviado com solicitude e para vossa orientação, e que vós
não tendes escutado? Farei desta casa uma segunda Silo, e farei desta uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. Os sacerdotes e profetas e todo o povo presente ouviram Jeremias dizer estas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de dizer tudo o que o Senhor lhe ordenara, falasse o povo, todo o povo. Prenderam-no os sacerdotes, os profetas e o povo, dizendo: este homem tem que morrer. Porque dizes em nome do Senhor a profecia? Esta casa será como Silo, e esta cidade será devastada e vazia de habitantes? Todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor. Palavra do Senhor. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. 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 Mais numerosos que os cabelos da cabeça são aqueles que me odeiam sem motivo. Meus inimigos são mais fortes do que eu. Contra mim eles se voltam com mentiras. Por acaso poderei restituir alguma coisa que de outros não roubei? Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo, meu amor por vossa casa, me devoram como fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor,
Dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, é imensa alegria de poder estar aqui junto com vocês, reunidos nessa noite para celebrar o tríduo em preparação à festa de Santo Inácio. E de maneira especial, hoje nós podemos nos enriquecer de tantas intenções, como dizia lá no início da nossa celebração, mas com certeza nós queremos focar justamente aquilo que nos é pertinente, ou seja, a preparação do nosso querido padroeiro Santo Inácio de Loyola. Mas antes disso, convém então nós realçarmos mês de agosto, mês das vocações. Qual é a primeira vocação a qual o Senhor nos chama? Vocação à vida. Deus nos chama à vida. Entre milhões de espermatozoides, você foi vitorioso, você foi vitoriosa. Deus escolheu você. Então Deus nos chama à vida. Mas na nossa vida nós somos então chamados por Deus para alguma vocação, algum serviço, em especial ao reino de Deus. Ou seja, para que nós possamos dar a nossa contribuição na construção do reino de Deus. E ali então nós vamos refletir, primeiro domingo agora, né? Vamos refletir sobre os ministérios ordenados da igreja, ou seja, o diácono, o padre e o bispo. No segundo domingo, vocação para as famílias, vocação dos dias dos pais, né? Ou seja, vocação das famílias. No terceiro domingo, nós vamos refletir sobre os religiosos, religiosas, consagrados e consagradas. Quarto domingo de agosto, nós vamos celebrar o dia do leigo, que são aqueles que vão em todos os lugares onde a maioria dos ministros ordenados não podem chegar. Então, vamos celebrar o dia do leigo, que são vocês que constituem de fato a igreja, que edificam essa igreja. Porque não existe igreja somente com o padre, com o bispo ou com o diácono, não. O povo de Deus que é chamado então para poder então dar a sua contribuição na construção do reino de Deus. E no último domingo de agosto, vão ser 5 domingos, né, nesse mês, nós vamos celebrar então o dia do catequista, ou da catequista, como assim preferir, né? Porque na sua grande parte são mulheres. Mas, como a gente pode perceber, são algumas vocações, mas são inúmeras vocações que nós temos na nossa igreja. Então, nós vamos poder, a cada domingo, mergulhar na riqueza da vocação, do chamado de Deus para cada um de nós. E, dando continuidade, hoje, então, nós celebramos também na primeira sexta-feira do mês, celebramos então também, né, o Sagrado Coração de Jesus. Queremos então aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, para que o nosso coração também, que muitas vezes está cheio de ira, ódio, mágoa, ressentimento, que nós possamos então, de fato, fazer com que esse nosso coração, ele seja um coração puro, manso, como é o coração de Jesus. Aí nós vamos então aprender a amar o irmão, aí nós vamos conseguir enxergar o reino de Deus acontecendo no meio de nós. Como nós ouvimos nesses 2 domingos passados, o reino de Deus e Jesus comparando com joio, trigo, com a rede que é lançada, enfim, com tantos comparativos, porque o reino de Deus, ele não pode ser definido. Ele não pode ser definido. Nós só iremos saber o que é o reino de Deus quando nós nos reunirmos na Jerusalém Celeste. Como hoje nós celebramos o 7º dia do nosso irmão Ney, que já se encontra diante de Deus. E
também nós um dia queremos estar junto dele, contemplando a sua face. Então o reino de Deus não podemos então definir, é isso, é aquilo outro. Mas Jesus nos dá pistas para que nós possamos compreender esse reino que já está no meio de nós. Mas, queridos amados irmãos, de maneira especial, a liturgia de hoje, ela nos apresenta também um outro grande santo que não poderia deixar de mencioná-lo, Santo Afonso de Maria de Ligório. Esse homem que foi um grande advogado, mas Santo Inácio ele focou o quê? Ele queria ser um soldado, queria ser de fato reconhecido pelos seus feitos na batalha. Santo Afonso não. Ele se formou ele foi um grande advogado. Em direito ele se formou. Mas ele decepcionado com a justiça dos homens. Ele falou, não é isso que eu quero. E ele abandonou completamente, justamente por essa insatisfação, e então foi se dedicar a serviço dos pobres. Olha só que interessante. Um homem que queria de fato lutar pela justiça, mas viu que daquela maneira ele não iria conseguir fazer aquilo que ele almejava para a sua vida, aquilo que era a sua vocação. Então ele foi trabalhar com os pobres, foi servir através dos pobres. E ali então, de fato, ele conseguiu enxergar Jesus no rosto de cada irmão, de cada irmã sofrida. E ali então pôde se tornar, crescer em santidade na sua vida, sendo exemplo, modelo e testemunho para nós. Ele fundou então os Redentoristas, essa grande congregação que toma conta hoje do Santuário da Aparecida, que tem aí outros grandes lugares, né? Por exemplo, o Padre Robson lá, né? Do Divino Pai Eterno, é também redentorista. Então é uma grande congregação, frutos então de um grande homem que de fato deixou-se conduzir pela vontade de Deus, ouviu a sua vocação e disse sim ao chamado de Deus para a sua vida. E a liturgia de hoje também nos aponta essa realidade. Nós que já ouvimos o chamado de Deus, que participamos e vemos a nossa fé, muitas vezes nós então deixamos de crescer nessa nossa caminhada. E a santidade, lembrando, não é algo somente, eu vou na igreja e pronto, acabou. Não, é algo cotidiano na nossa vida, ou seja, algo corriqueiro. A cada instante da nossa vida somos chamados à conversão. E a primeira leitura nos relata justamente essa situação. Jeremias, que é o profeta perseguido, caluniado, chamado desde o ventre materno para essa missão. Assim também como cada um de nós batizados, somos pelo nosso batismo sacerdotes, profetas e reis. Ou seja, a profecia não no que diz respeito somente a denunciar coisas futuras, né? Coisas que vão acontecer, mas denunciar o nosso presente, a nossa realidade, para que nós possamos então, denunciando toda injustiça, corrupção e tantas outras situações aí que precisam de conversão, nós possamos então dar a nossa contribuição na construção do reino de Deus no meio de nós. E Jeremias então é enviado por Deus para que ele possa ir ao templo. Olha só, Jeremias, ele esperava tudo menos isso, ser enviado para o meio dos pagãos para falar de Deus, mas o Senhor o chama para poderem ir ao templo. E lá então ele diz, olha, não retire uma só vírgula daquilo que eu mandar dizer. E ele vai dizer então para os sacerdotes, os profetas, para o povo que está reunido lá no templo: olha, se vocês não se converterem, se vocês não ouvirem a voz dos profetas, se vocês não seguirem as leis, os mandamentos do Senhor, essa cidade vai ser equiparada a Silo, ou seja, vai ser conhecida como uma cidade amaldiçoada. E aquilo então cai no coração das pessoas que estão presentes no templo, não com algo agradável. E as pessoas então ficam iradas contra Jeremias, tanto que buscam prendê-lo, né? Prendem ele e depois, seguindo, né, a leitura, nós vamos perceber que o povo cai em si e acolhe então a vontade do Senhor, ou seja, acolhe aquela denúncia, aquela profecia de Jeremias como algo da vontade do Senhor de fato, que não foi ele que quis dizer aquilo, mas foi Deus que o enviou para poder dizer aquilo. Mas no primeiro momento eles então refutam. Quem é esse homem? Está dizendo que isso aqui vai ser amaldiçoado? Que isso? Aqui é lugar de bênção. E aí, queridos amados irmãos, nós podemos olhar para a nossa vida. Quantas vezes nós também, que participamos da nossa comunidade, temos uma vida de igreja, quantas vezes vem alguém, nos fala algo e nós, que isso? Essa pessoa está falando besteira. Não, isso que ele está falando é para fulano de tal, isso é para cicrano, é para beltrano, nunca é para mim.
Ou seja, será que Deus está falando para as paredes? Não, Ele fala para cada um de nós, a começar por mim. Porque o ouvido mais próximo da minha boca é os meus, depois o ouvido de vocês. Então Deus fala para nós. Se essa palavra de hoje vem ao nosso encontro, é porque Deus quer nos dizer algo. E Ele nos convida de maneira especial que nós possamos também estar sempre abertos para que nós possamos buscar a conversão na nossa vida. Porque, como disse, há sempre algo na nossa vida que precisa ser mudado. Porque muitas vezes nós achamos que estamos prontos, acabados. É só Deus nos chamar e vamos então receber as honras nos altares. Assim como Santo Inácio, Santo Afonso Maria Ligório, não é assim. Olha só o exemplo que nos dá lá na cruz, o ladrão que está à direita de Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu paraíso. E Jesus diz para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, no último instante da sua vida, ele se abre à conversão e é salvo. E assim também é na nossa vida. Enquanto nós estivermos então caminhando nesse mundo, peregrinando nesse mundo, devemos então estar corriqueiramente, ou seja, cotidianamente buscar a conversão em nossa vida. Para que assim, queridos amados irmãos, nós possamos fazer como Santo Inácio. Nós ouvimos aí então aquele diálogo, no começo, falando um pouquinho da história de Santo Inácio, que era um homem que, assim como nós, que tinha um enfoque na sua vida, tinha uma meta, e ele queria ser alguém importante, e foi buscar nas batalhas isto. Só que então, quando ele foi atingido por uma santa bala de canhão, por que santa? Aí então tem início a história, a conversão de Santo Inácio Loyola. E muitas vezes, antes de a gente entrar na história dele em si, nós, diante da dificuldade, da dor, do sofrimento, da enfermidade da nossa vida, nós nos colocamos a brigar com Deus. Ah, mas por que isso? Eu vou na igreja, eu rezo, eu faço novena, eu pago meu dízimo, eu faço isso, aquilo outro, por que isso está acontecendo comigo? Nós devemos então estar sempre abertos, porque o sofrimento sempre tem algo a nos ensinar. E assim foi na vida de Santo Inácio. E ele não desperdiçou essa oportunidade. Como então foi dito, ele nesse momento de recesso, para poder se recuperar, recobrar suas forças, ele então começa a ler. Começa a ler, como é do seu costume, do seu hábito, da sua cultura, e ali então acaba-se os livros lá, onde ele se encontra, se recuperando, e ali é apresentada a vida dos santos. E ele se encanta com o jeito de ser de São Francisco, como foi dito pela Regina no comentário inicial, ele se encanta pela vida de São Francisco. Um homem que também tinha tudo, São Francisco, e abandonou tudo para poder então seguir Jesus. Se despojou de tudo para poder então se fazer o menor entre os menores. E ali então aquilo começa a provocar nele uma grande inquietude. E ele se questiona, olha, esse homem que tinha tudo, abandonou, renunciou, rejeitou tudo isso aí para poder seguir o ideal da sua vida. Será que o meu enfoque está certo também? E aquilo com certeza revirou muito o seu ser. Fez com que ele pudesse então olhar para dentro de si, e vai dizer então um jesuíta que Santo Inácio, ele nesse momento, ele começa a olhar para dentro de si e descobre qualidades dentro dele que nem ele mesmo sabia. Porque o ser humano, isso já vai dizer o grande teólogo Teilhard de Chardin, ele vai dizer que o ser humano é um universo infinito. E aí nós vamos compreender o que o filósofo Sócrates diz, conhece a ti mesmo. Por quê? Precisamos muitas vezes nos conhecer a nós mesmos. Porque muitas vezes nós temos tantas coisas boas entre nós, mas estamos tão habituados com o pejorativo, o negativo, que só deixamos sobressair isso na nossa vida. Basta ver quando as pessoas têm dificuldade. Se você perguntar para ela quais os seus defeitos, ela vai lá, coloca uma grande lista. Quais as suas qualidades? A pessoa fica, nossa, qualidade, o que é, como que é? Se no máximo conseguir uma. Porque estamos tão habituados com as coisas negativas da nossa vida, e o mundo nos coloca isso. Mas temos coisas boas entre nós. E quando nós nos conhecemos, assim como o Santo Inácio teve a oportunidade de fazer esse exercício, olhar para dentro de si e pôde então perceber que dentro dele, como dizia o Evangelho de ontem, existem coisas boas, mas tem também coisas ruins. Precisamos deixar que as coisas boas entrem em nossa vida e que saiam essas coisas ruins. E assim aconteceu com ele. Ele então ali começa a ver a vida dos santos, depois ele entra no livro dos livros, a Sagrada Escritura.
E ali então ele se encanta, se apaixona por Jesus Cristo. Já havia aberto seu coração, né, para que pudesse, então, assim, pela vida dos santos, e agora ele se encontra através da Sagrada Escritura com Cristo. Não como fizeram Pedro, Paulo, Mateus, os discípulos, mas através da Sagrada Escritura ele tem então ali o seu encontro com Cristo. E ali, com certeza, depois daquele momento de restabelecimento, de recuperação, sua vida jamais foi a mesma. E como ouvimos também no comentário, ele começou essa busca, essa sede, olhando para dentro de si, ele trabalhou primeiramente a sua espiritualidade. Daí surgiram então os exercícios espirituais, os quais então são muito praticados em todos os retiros. Muito se utiliza dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Não é algo somente dos jesuítas, mas de todos, porque nos ajuda de fato a descobrir, a olhar dentro de nós, para que assim nós possamos encontrar em nós o Cristo que muitas vezes está escondido, está enterrado dentro de nós. E assim também o fez. E aí então começa a juntar um grande grupo de seguidores. Não é isso que ele queria, sua intenção não era essa, mas é automático, é algo normal. E ali então surge a Companhia de Jesus, os jesuítas que nós conhecemos hoje. Como foi dito, temos aí o nosso fruto desse grande encontro com Jesus, fruto da conversão de Santo Inácio, o nosso querido Papa Francisco, que tem nos mostrado de fato um verdadeiro exemplo de humildade, resgatando as origens da igreja, para que assim também nós possamos viver na humildade. Recentemente, ele sentou-se juntamente lá no refeitório do Vaticano com os funcionários, pegou o seu bandejão e foi ali se alimentar, batata frita, arroz, enfim, juntamente com os funcionários. Ou seja, ele mostrou que ser Papa não é algo sobrenatural, que não está acima dos outros, mas ele também é um com os outros. É isso que tem nos mostrado o nosso querido Papa Francisco. E também visitando, o primeiro Papa a visitar uma igreja evangélica, isso é exemplo para nós. São sinais de Deus que nós devemos estar abertos para que possamos assim enxergar, para que possamos enxergar Cristo que nos visita, como nos diz o Evangelho de hoje. O Senhor volta para a sua terra, ele foi lá no meio do seu povo e muitos o reputaram, rejeitaram, por quê? Só conseguiram enxergar através dos olhos físicos. Ele é o irmão de Tiago, sua mãe é Maria, é o filho do carpinteiro. Ou seja, não conseguiram olhar com os olhos da fé, ou seja, não tinham essa fé, não tiveram ainda esse encontro com Deus. E o Evangelho também nos questiona: será que nós também temos fé suficiente para enxergar Deus na nossa vida, mesmo diante da dor, do sofrimento, como foi no caso de Santo Inácio? Essa interrogação fica para nós, para que assim, queridos amados irmãos, nós possamos experimentar as maravilhas de Deus em nosso meio. O Senhor quer realizar maravilhas em nós, mas para isso precisamos abrir o nosso coração, acolhê-lo na nossa vida, ter fé que no momento oportuno Ele irá agir em nossa vida. Peçamos então a intercessão de Santo Inácio de Loyola para que nos ajude a descobrir esse Cristo que está dentro de nós, que nós possamos também enxergar as nossas qualidades, as nossas virtudes, principalmente a nossa vocação, para que assim nós possamos nos colocar a serviço do reino de Deus, construindo um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário, um mundo de irmãos, como é a vontade do Senhor. Peçamos também ao Senhor que nos dê força, nos ajude no momento de dificuldade, no momento de tribulação, que nós possamos então superar com a graça, com a força do Espírito Santo esses momentos, para que assim nós possamos abrandar cada vez mais no nosso coração a imagem e semelhança do coração de Jesus, que é manso e humilde. Deixemos então essas palavras no nosso coração e o que o testemunho, o exemplo, a conversão de Santo Inácio seja também modelo, referência e exemplo para a nossa caminhada de fé. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nesse momento elevar ao Senhor as preces da comunidade. Senhor Deus, nós os agradecemos os incontáveis benefícios que vós nos dais todos os dias, mas precisamos de vossa proteção e por isso vos suplicamos. A nossa prece nós vamos fazer diferente.
Vamos fazer rezando juntos a ladainha de Santo Inácio de Loyola. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, Tem piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tem piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Tem piedade de nós. Rainha da Companhia de Jesus, Rogai por nós. São José, patrono da Companhia de Jesus, Rogai por nós. Santo Inácio, dedicado à Santíssima Trindade, Rogai por nós. Santo Inácio, devotado ao Pai Eterno, Rogai por nós. Santo Inácio, oráculo do Espírito Santo, Rogai por nós. Santo Inácio, amado de nosso Senhor, Rogai por nós. Santo Inácio, cavaleiro fiel de Nossa Senhora, Rogai por nós. Santo Inácio, fundador da Companhia de Jesus, Rogai por nós. Santo Inácio, porta-estandarte do Rei dos Reis, Rogai por nós. Santo Inácio, cuja missão é promover o reino do céu, Rogai por nós. Santo Inácio, em tudo amar e servir, Rogai por nós. Santo Inácio, ardendo de zelo pela conversão dos pagãos, Rogai por nós. Santo Inácio, cujo desejo era resgatar a Terra Santa, Rogai por nós. Santo Inácio, aniversário da heresia e dos inimigos da Igreja, Rogai por nós. Santo Inácio, campeão valoroso e fiel vigário de Cristo, Rogai por nós. Santo Inácio, companheiro de Jesus, Rogai por nós. Santo Inácio, Pai amantíssimo, Rogai por nós. Santo Inácio, glorioso exemplo para seus filhos espirituais, Rogai por nós. Santo Inácio, como nosso Senhor, na tua humildade, Rogai por nós. Santo Inácio, como nosso Senhor, na tua modéstia, Rogai por nós. Santo Inácio, como nosso Senhor, na obscuridade, Rogai por nós. Santo Inácio, como nosso Senhor, no trabalho constante, Rogai por nós. Santo Inácio, como nosso Senhor, na simpatia pelos pobres e fracos, Rogai por nós. Santo Inácio, como nosso Senhor, na tua coragem, Rogai por nós. Santo Inácio, constante na prática da penitência, Rogai por nós. Santo Inácio, modelo e fervor de todos os sacerdotes, Rogai por nós. Santo Inácio, glorioso intercessor do céu, Rogai por nós. Santo Inácio, que seja tudo para a maior glória de Deus, Rogai por nós. para que nos tornemos verdadeiros filhos de Deus, nos suplicamos, Senhor, ouvi-nos. para que possamos sempre buscar a perfeição do alto, vos suplicamos, Senhor, ouvi-nos. para que possamos aumentar o conhecimento e amor a Cristo, vos suplicamos, Senhor, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz. rogai por nós, Santo Inácio. Sejamos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, em vossa providência misericordiosa, chamastes vosso servo fiel, Santo Inácio, a uma vida de santidade, da mais exaltada imitação do vosso divino Filho. Concedei-nos, nos suplicamos, que através de sua poderosa intercessão possamos perseverar e seguir os passos deste vosso servo, até que nos entreguemos diante de vós as nossas almas, como fiéis seguidores de Cristo nosso Senhor. Amém. A Eucaristia nos motiva a viver a solidariedade junto às pessoas que ainda não conhecem Jesus, nem têm pão para o próprio sustento. Canto das oferendas. Oh,
nossos louvores ao Pai. Com um braço forte ele conduziu o seu povo e continua com a luz de seu Espírito a acompanhar a igreja peregrina nesse mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Elevemos ao Senhor o nosso louvor. É nosso dever e nossa salvação. Nós os damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo que fizeste no meio de nós, por meio de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, que nos destes com a imagem viva do vosso amor e de vossa bondade. Vamos cantar assim a resposta? Eu confio em nosso Senhor. Espírito Santo, e dai essa terra que nos sustenta uma nova face, que haja paz em nossas famílias e cresça em nossa comunidade a alegria de sermos vossos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu confio em nosso Senhor. Sejam sinais da presença do Cristo ressuscitado. Tornai essa comunidade Santo Inácio de Loyola cada vez mais sinal de vossa bondade, e unida com a caminhada da diocese sob a orientação do nosso bispo Nelson. Eu confio em nosso Senhor. Nesse momento, faça a memória daquele seu ente querido, amigo, que já celebra a liturgia celeste diante de Deus. E de maneira especial, hoje nós rezamos pelo 7º dia do nosso irmão Neito Anselmo da Silva. Também todos os falecidos, cujos nomes se encontram no livro, que foram lidos no início da celebração. E de todos os falecidos, cuja fé vós conhecestes, acolhei-os na luz da vossa infinita misericórdia. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Ó Deus, Criador do céu e da terra, os nossos louvores e nossas preces cheguem a vós, pelas mãos daquele que é o nosso único mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E obedientes à palavra do Salvador, informados do seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos nossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com gesto de comunhão fraterna. Graças e louvores se tem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se tem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se tem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, está aqui diante de nós Jesus vive presente no Santíssimo Sacramento do altar. Ele que nos alimentou com a sua palavra, agora se faz presente no pedaço de pão consagrado, a Eucaristia, para nos fortalecer, para nos reanimar na nossa caminhada de fé, para que assim como Santo Inácio, também nós possamos alcançar a santidade diante das pequenas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, no sorriso, no abraço, no bom dia, boa tarde. O reino de Deus está nas pequenas coisas. E Ele quer nos ensinar a cada vez mais construir esse reino de irmãos. E a cada dia nos dá uma nova oportunidade para poder recomeçar uma nova história. Vamos louvar e bendizer esse Deus cantando. Senhor, e
Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foste vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos enviei para produzirdes fruto, e o vosso fruto permaneça. Meu Deus, eleva o meu coração.
Oremos. Ó Deus, que nos destes em Santo Afonso de Maria de Ligório, fiel pregador e ministro de tão grande sacramento, concedei-nos participar com frequência da Santa Eucaristia e viver constantemente em ação de graças, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos fazer junto o oferecimento diário que vocês receberam aí, que está na página de trás, né? Vamos ofertar a Deus, assim como Santo Inácio, que escreveu essa belíssima canção, fruto da sua experiência. Vamos também nós ofertar toda a nossa vida, todo o nosso ser. Deus nosso Pai, eu vos ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de teu Filho Jesus, e continuo a oferecer-te a ti, na Eucaristia, pela salvação do mundo, pelo Espírito Santo, que enviou a Jesus, seja recolhida no meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor, com a Maria, mãe de Jesus e da Igreja. Reza especialmente pelas intenções do Santo Padre a este mês, para que os refugiados, expulsos de seus lares por causa da violência, encontrem generoso acolhimento e vejam resguardados seus direitos, e que os cristãos na Oceania anunciem com júbilo a fé a todas as populações desta parte do mundo. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. deixa eu abençoar aqui os objetos, depois a palavra vem com os avisos, né? Depois a Regina também, não sei como que vocês resolvem aí, tá? Então, deixa eu abençoar aqui os objetos enquanto